A paz do Senhor, glória a Deus. Vamos estar lendo aqui sobre o Evangelho em Samaria, no capítulo 8 de Atos, E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Os encerrava na prisão, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, e as multidões davam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíram de muitos que os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, os batizava tanto homens como mulheres. Creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Amém? Então o capítulo 8 vai nos falar sobre a expansão da igreja. A expansão da igreja no capítulo 8 fala sobre a perseguição. A perseguição forçou os cristãos a saírem de Jerusalém e seguirem para a Judéia e Samaria, cumprindo deste modo a segunda parte da ordem de Jesus no capítulo 1, versículo 8. A perseguição ajudou na divulgação das boas novas. Deus traria grandes resultados a partir dos sofrimentos dos cristãos. Muitas das vezes a pessoa é perseguida, a pessoa é maltratada, a pessoa acaba, muitas vezes nós ou quem está ouvindo acaba murmurando: mas nós somos perseguidos, mas muitas das vezes a perseguição ela leva o evangelho para outras pessoas. Aqui no próprio capítulo 8 fala que quando eles foram perseguidos, o evangelho foi anunciado. Continuando que a perseguição forçou os cristãos a saírem de suas casas em Jerusalém, e junto com eles foram as boas novas. Às vezes Deus nos faz sentir incomodado para que mudemos. Talvez não desejássemos experimentar tal sensação, mas o desconforto pode ser benéfico para nós, porque Deus pode trabalhar através da nossa dor. Quando você for tentado a reclamar sobre as circunstâncias incomodadas ou dolorosas, pare e pergunte-se se seria Deus preparando-lhe para uma grande tarefa. Aqui fala que, muitas das vezes, quando eles estavam se sentindo incomodados para que mudassem. Talvez ninguém deseja se mudar, ninguém deseja sair do seu lugar, mas o desconforto pode ser benéfico para nós, porque Deus pode trabalhar através da nossa dor. Então, muitas das vezes, através da nossa dor, Deus está trabalhando em outras vidas. Quantas vezes sofremos dores, tentações, e muitas das vezes até murmuramos. Mas se nós perguntar, será que não é Deus trabalhando em cima da nossa dor, nos preparando para uma grande obra? Então a dor, ela não vai te matar. A dor, muitas das vezes, pode ser Deus te preparando para uma grande obra. E através da sua dor, do seu sofrimento, pessoas serão alcançadas. Amém? Então, continuando, esse não é o apóstolo Filipe. Vê João 1, 43, 44. Mas um judeu cheio do Espírito Santo de sabedoria, que falava grego
um dos 7 homens escolhidos para ajudar no programa da distribuição do alimento da igreja, no capítulo 6, versículo 5 de Atos. Na época neotestamentária, Israel estava dividido em 3 regiões principais: a Galileia ao norte, Samaria no centro e a Judéia no sul. A cidade de Samaria havia sido a capital do Reino do Norte, antes de ser conquistada pela Síria em 722 a.C. Durante o domínio babilônico, o rei assírio levou muitos cativos, deixando em Samaria apenas as pessoas mais pobres e estrangeiros. Esses se casaram com os judeus. Os descendentes dessa união se tornaram conhecidos como samaritanos, considerados mestiços pelos judeus puros do Reino Sul. O resultado foi um intenso ódio entre os 2 grupos. Mas o próprio Senhor Jesus foi a Samaria, em João 4, e ordenou que seus seguidores divulgassem-lhe as boas novas. Jesus expulsou muitos espíritos malignos durante seu ministério na terra. Espíritos imundos, demônios, são governados por Satanás. A maioria dos estudiosos acredita que esses sejam anjos caídos, que se uniram a Satanás em sua rebelião contra Deus. Eles podem levar uma pessoa a ficar muda, surda, cega ou louca. Também podem tentar as pessoas a pecar. Embora sejam poderosos, não podem ler nossa mente e nem estar simultaneamente em todos os lugares. Os demônios são reais e ativos, mas Jesus deu a seus seguidores autoridade para combatê-los. Embora Satanás trabalhe em nosso mundo, Deus tem o completo controle de todas as coisas. O Senhor pode expulsar os demônios e dar fim ao processo de destruição que causam a vida das pessoas. No final, Satanás e seus demônios serão lançados no lago de fogo, e sua influência maligna no mundo cessará para sempre. Capítulo 20, versículo 10. Os demônios podem destruir muitas vidas, mas eles vão ter um fim muito triste. Então aqui foi apenas um trecho que eu li em Atos sobre a expansão da igreja. Muitas das vezes o sofrimento ele não vai nos afastar de Deus. Muitas das vezes Deus pode estar nos preparando para algo. Então, se você está sofrendo, se você está passando por algo, não murmure, creia. Qual o propósito de Deus através dessa dor? Deus, ele tem respostas, ele tem salvação, tem cura. Deus, ele tem libertação. Que Deus possa falar mais em cada coração. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus.